O que são instrumentos de rastreio? Será que nós temos algum instrumento de rastreio específico para psicólogos perinatais? E esses instrumentos, outros profissionais também podem utilizar ou são específicos da psicologia? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie. Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafaela Schiavo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o uso de instrumentos de rastreio na psicologia perinatal. Então convida seus colegas de profissão para eles virem conhecer esses instrumentos e conseguir ali adaptar e aplicar de acordo com a demanda clínica que a gente recebe, tá bem? Sara, vamos à primeira pergunta do episódio de hoje? Vamos lá. Rafa, o que são instrumentos de rastreio? Bora lá. Instrumentos de rastreio são instrumentos que vão servir para os profissionais identificarem, né, sintomas, identificar se a pessoa tem possibilidade de estar apresentando alguma questão que se investiga, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai investigar ansiedade, estresse, depressão, por exemplo, nós temos a possibilidade de fazer uma avaliação subjetiva e avaliação objetiva. Uma avaliação subjetiva é aquela que o profissional vai por meio da escuta, dos relatos, fazer uma análise de todas as informações que aquele paciente, que aquele cliente traz, tá? E aí, então, o profissional, ele levanta uma hipótese, né? Olha, parece que essa pessoa está apresentando uma ansiedade, né, maior do que deveria estar apresentando, ou parece que essa pessoa está apresentando ansiedade, ou alguma coisa assim nesse sentido, né? Ou levanta a hipótese, será que essa pessoa está apresentando depressão, né? Me parece bastante pela fala, pelos comportamentos, né, dessa pessoa que ela está apresentando depressão. E aí, dependendo do profissional, ele pode fazer aí as suas intervenções de acordo com essa avaliação subjetiva, tá? É uma avaliação subjetiva porque foi feita por meio da escuta, daquilo que o profissional já sabe, já traz de conhecimentos, de estudos. Então, ele consegue levantar essa hipótese. Muitos profissionais que fazem essa avaliação subjetiva, eles gostam também de ter uma possibilidade de uma avaliação objetiva, tá? Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Eu adoro, né, fazer a avaliação subjetiva somada à objetiva, tá? Não são todos os profissionais, não é uma regra, não, psicólogo precisa, né, fazer os dois tipos e tudo mais. Mas uma avaliação objetiva, ela também é adequada, ela faz parte e traz aí uma certa segurança também. Então, na objetiva, nós utilizamos os instrumentos, tá? Então, a gente tem aí os chamados testes, nós temos aí as triagens, anamneses, tá? Que são instrumentos de rastreio. Então, assim, não são só testes psicológicos que existem para a gente fazer um rastreio, tá? No caso aqui, por exemplo, fazer um rastreio de ansiedade, de estresse ou depressão, então vão poder existir essas duas formas. Pela avaliação subjetiva e pela avaliação objetiva. Se você somar as duas, é o adequado, é o ideal, né? Porque muitas pessoas acabam utilizando somente de avaliação objetiva, tá? Ao invés de utilizarem a subjetiva também. A subjetiva ela é muito importante, tá? Então, aí nós vamos ter alguns instrumentos elaborados por alguns pesquisadores, estudiosos, que vão nos auxiliar nessa avaliação, tá? O rastreio, ele não dá diagnóstico. Isso é importante deixar claro. Os testes de rastreio, instrumentos de rastreio, a gente vai ter, escalas, inventários, testes, tá? Então, eles podem ter vários nomes.
os instrumentos de rastreio. Por isso que a gente está usando a palavra instrumentos de rastreio, tá? Porque a gente vai ter escalas, inventários, testes, vão ter vários nomes para falar de instrumentos que vão auxiliar o psicólogo na sua avaliação, na sua avaliação psicológica mesmo, sabe? No seu psicodiagnóstico. Então, nós temos essas possibilidades. Os de rastreio, eles não dão diagnóstico. Isso é muito, muito, muito importante deixar claro aqui. Porque algumas pessoas, muitas vezes, usam os instrumentos de rastreio e dão um diagnóstico para a pessoa. Diz para a pessoa, não, você tem ansiedade, você tem depressão, você sabe? E não é. A gente, no rastreio, é uma triagem. O que é uma triagem? É um levantamento que você vai fazer, você vai perceber que aquela pessoa tem características para estar apresentando, né? Ou ansiedade, ou estresse, ou depressão, por exemplo. Mas quem vai fazer o diagnóstico, tá? Na maioria das vezes, será o psiquiatra. Para dizer assim para a pessoa, você tem depressão, não é por meio de um instrumento de rastreio que a gente vai poder dar o diagnóstico de depressão, tá? O psicólogo pode também dar diagnóstico de depressão, Rafaela? Sim, pode também, desde que ele seja habilitado para isso, tá? E hoje no Brasil os psicólogos eles não estão 100% habilitados para isso, apesar da gente ter aula de psicopatologia, aula de saúde mental, ainda assim, né, o profissional que ele se formou para isso é o psiquiatra. O psiquiatra, a essência dele é essa, né? A nossa, muitas vezes, é de psicoterapia, de avaliação psicológica, outras questões. Então, o que muitos psicólogos têm feito? Parceria com psiquiatras. Então, eles fazem uma avaliação, uma triagem, um rastreio, né? E encaminha para o psiquiatra fazer o diagnóstico. Mas aquele psicólogo que se sente confortável, que estudou para isso, fez especialização, tem tudo que ele precisa para fazer o diagnóstico, não é vetado a ele, é optativo. O Conselho Federal de Psicologia, ele deixa como optativo, percebe? Então, assim, se você quiser, você pode. Então, ele não fala assim, você não pode. Mas o próprio Conselho Federal, né, ele fala assim, se quiser, você pode, né? Porque você sabe mexer no DSM, você sabe mexer no CID-10, fazer aqueles levantamentos. Mas muitos casos vão ser sintomas sendo apresentados devido a uma outra condição médica, podem ser devido à medicação, que isso o psicólogo não consegue afirmar, percebe? Ele não consegue fazer uma avaliação da medicação da pessoa, ou pedir uma ressonância para verificar se pode ser de alguma outra condição médica. Então, é nesse sentido que a gente muitas vezes, então, acaba deixando realmente para o psiquiatra, que é médico e pode pedir esses outros exames também. Mas o fato é que nós podemos utilizar desses rastreios, desses instrumentos, para identificar sintomas, tá? Mas não confirmar. Quando eu aplico um instrumento em que eu vou identificar sintomas de depressão, o que eu posso falar para a pessoa é: você está pontuando aqui para sintomas de depressão. Você possivelmente pode estar com depressão, porque os sintomas de depressão você apresenta. Mas o diagnóstico não é por meio desses instrumentos. Então, ninguém que aplica instrumentos de depressão pode afirmar para o cliente que ele está com depressão. Olha, você está com depressão. Não, você está com sintomas de depressão, tá? É isso que é rastreio, é uma triagem inicial. E quem é que pode aplicar esses instrumentos, Saf? Legal, olha só, então depende muito. Alguns instrumentos, eles são privativos do psicólogo e outros não são privativos do psicólogo. Apesar de, há pouco tempo atrás, um mês e meio atrás aí, ter acontecido uma história de que agora alguns profissionais podem comprar os testes sem apresentar o CRP, né?
E isso é um grande problema, porque qualquer um hoje pode chegar numa loja e comprar esses testes, mas não tem nada ainda que diga que eles saibam aplicar os testes, que eles têm capacidade, experiência, conhecimento para aplicar os testes. Continua sendo o psicólogo, apesar, né, dessa patifaria. Então, o psicólogo, ele estuda lá pelos 5 anos, 6 anos de graduação, e ele só vai aprender a aplicar testes lá no final da graduação, não é no primeiro, segundo, terceiro ano. É só lá no quarto, quinto ano que ele vai começar a aprender a aplicar testes, exatamente, porque tem toda uma técnica, todo um rigor metodológico, né, de responsabilidade para fazer a aplicação dos testes. Então, o rastreio, ele pode ser realizado, né, por qualquer profissional, dependendo do instrumento que se usa. Dependendo do instrumento que você escolhe, é privativo do psicólogo. Então, vamos supor, nós temos para avaliar depressão, tá? A gente tem lá o inventário de depressão de Beck 2. O inventário de depressão Beck 2, ele está favorável para o seu uso pela SATEPSE, e quem pode aplicar esse instrumento são psicólogos, tá bom? Psicólogos têm aí as informações e recursos necessários para aplicar esse instrumento. Então, outros profissionais não usariam, então, o BDI. Mas existe um outro instrumento aqui, né, um canal de perinatalidade, então vamos falar um pouquinho de perinatalidade. Existe um instrumento que ele é para avaliar se a pessoa está apresentando sintomas de depressão pós-parto. Esse instrumento chamado EPDS, que é a Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh, percebe, ó, esse é a escala e o outro é inventário, né? Inventário de depressão de Beck, escala de depressão pós-parto de Edinburgh, percebe? Então, por isso que a gente chama de instrumentos de rastreio, porque vão existir esses vários nomes. Então, enquanto o BDI é privativo do psicólogo, a EPDS não é privativa do psicólogo. Qualquer profissional pode utilizar, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, outros profissionais podem. Ah, Rafaela, então você acha que a gente deve utilizar mais o BDI do que a EPDS? Porque a gente é psicólogo, então é melhor a gente utilizar um que é privativo do psicólogo? Não. A EPDS é uma escala, é um instrumento de rastreio que ele foi feito para ser simples de aplicar, simples de corrigir, principalmente para que qualquer profissional, né, com um pouco de treinamento, né, é muito rápido, você só mostra para a pessoa como ela aplica e corrige, né, possa fazer isso, principalmente em serviços públicos de saúde, que é necessário fazer esse rastreio e tudo mais, tá? E a EPDS no pós-parto é melhor que o BDI, tá? Então, você não tem que olhar para o que é privativo do psicólogo, é melhor, o que não é pior. Não é isso, não é assim que funciona, tá? Então, você tem que fazer aí toda uma análise também de quem é o público, por que você vai aplicar, tá certo? Então, no caso da EPDS, ela é a melhor, ela é a padrão ouro para identificar depressão, então, nesse período perinatal, nesse período pós-parto aí, e não o BDI, no caso, que seria privativo do psicólogo, tá? Então, não devemos fazer essas escolhas baseados nisso, certo? Qual que era a pergunta mesmo? Quem é que pode aplicar esses instrumentos? Certo. Então vão existir instrumentos que só o psicólogo pode aplicar e instrumentos que que todos os outros profissionais da saúde vão poder utilizar também, tá? Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, por exemplo, vão existir vários instrumentos de rastreio que vários profissionais podem utilizar. Então, por exemplo, a gente tem o Denver 2, é um instrumento de rastreio, de triagem, tá? O Denver 2, inclusive, o nome dele triagem, não é teste de triagem do desenvolvimento de Denver, TTDD, tá? Então, é um instrumento de rastreio também, que não é exclusivo do psicólogo. Pediatras,
pedagogos, fonoaudiólogos, todos educadores físicos podem utilizar do Denver, tá? Que é um instrumento de rastreio para identificar se a criança está ou não apresentando atraso no desenvolvimento. Mas você não afirma que a criança tem atraso, você não diz para os pais, seu filho está com atraso quando você identifica ali, né, a ausência de algum comportamento na criança. É apenas uma triagem. E aí você tem que encaminhar para um outro profissional fazer, de fato, né, um diagnóstico, uma avaliação mais profunda, utilizar outros instrumentos, como, por exemplo, a Bayley, né, que aí é um padrão mais ouro, para você poder identificar aí atrasos ou não no desenvolvimento do bebê. Percebe? Então, vão existir instrumentos que são privativos ao psicólogo e vão existir instrumentos que vários profissionais, incluindo o psicólogo, fazem uso e podem fazer o uso. Ô, Rafa, existem instrumentos de rastreio para psicólogos perinatais? Legal. Então, assim, nós não temos, né, instrumentos próprios para psicólogos perinatais. Só psicólogos perinatais podem utilizar, tá? Mas nós temos alguns que a gente acaba utilizando mais, tá? Então, nós temos, por exemplo, a EPDS, a Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh, que eu já apresentei para vocês agora, que é uma ferramenta muito utilizada por psicólogos perinatais, porque o psicólogo perinatal, uma das principais funções dele, né, é avaliar a saúde mental de mulheres na gestação e mulheres no pós-parto. Então, a EPDS é uma grande ferramenta de apoio para esse profissional estar utilizando. Perceba que a EPDS não foi criada para psicólogos perinatais, mesmo porque quando foi criada a EPDS em 95, foi na década de 80, em 95 foi para o Brasil, tá? Em 95, a Santos, uma brasileira, traduziu e validou para ser aplicado aqui no Brasil. Então, olha só, ela é muito mais antiga que 95, mas ela é traduzida e adaptada para as mulheres no Brasil só em 95 e nem se chamava psicologia perinatal, nem existia essa área chamada psicologia perinatal, tá bom? As pessoas chamavam de psicologia da gravidez parto puerpério, psicologia do ciclo gravídico puerperal, o nome que ainda é dado até hoje, psicologia obstétrica. Então, eu recebia outros nomes. Ninguém tinha cogitado ainda utilizar o termo psicologia perinatal. Então, dizer que a EPDS é um instrumento de psicólogo perinatal é verdadeiro? Não, é falso. Mas é um dos instrumentos que a gente mais usa. Todos os psicólogos perinatais precisam ter esse instrumento lá nas suas ferramentas de trabalho, tá? Porque é um instrumento que pode ser utilizado tanto na gestação quanto no pós-parto, para identificar sintomas de depressão. Se a pessoa está apresentando sintomas de depressão, a probabilidade de ela estar apresentando sintomas de ansiedade e depressão também. Então, né, ele é muito bom para identificar essas alterações emocionais aí, certo? Mas não é privativo do psicólogo e não é exclusivo do psicólogo perinatal. Nós utilizamos também, né, algumas outras ferramentas privativas do psicólogo para ajudar, tá? Então, a gente entra lá na SATEPS e tem que olhar, o que eu posso usar para avaliar estresse, o que eu posso usar para avaliar ansiedade ou depressão. Então, lá na SATEPS também tem lá os instrumentos que estão favoráveis e desfavoráveis, mas nenhum tão utilizado, né, e mais específico para esse profissional, que é o psicólogo perinatal. Mas eu tenho uma novidade para vocês, tá? Então, acabou de sair do forno, tem menos de 30 dias, agora nós temos um instrumento de rastreio próprio do psicólogo perinatal. Aqui, ó, eu escrevi esse manual de aplicação e interpretação, triagem psicológica para aplicação em gestantes, tá? O nosso TPAG, tá bom? Então, ele é uma triagem psicológica para aplicação em gestantes, e aqui nesse manual eu ensino como aplicar e corrigir o instrumento. O instrumento é esse aqui, tá? Esse é o instrumento, então aí eu apresento tudo certinho, como aplicar esse instrumento em gestantes do primeiro trimestre, em gestantes do segundo trimestre e gestantes do terceiro trimestre.
Esse é um instrumento que vai ajudar na triagem, na anamnese de gestantes. E ele foi feito para psicólogos perinatais. Outros psicólogos podem utilizar? Pode, não tem nada que impeça. No entanto, ele não vai saber o que fazer depois com as respostas, né? E aí, como psicólogo perinatal, ele sabe o porquê está fazendo a pergunta e o que ele vai fazer com essas perguntas, facilita. Então, a gente hoje tem um instrumento próprio para o psicólogo fazer a triagem, né? Do que trabalhar com os grupos de gestantes, uma triagem sobre o que pode ser o gerador da angústia, né, da mulher. Ela procura você lá na sua clínica, ela quer saber necessariamente, né, identificar a queixa principal. Você consegue, por meio desse instrumento, também identificar a queixa principal, quais são as principais dúvidas, aonde você vai precisar orientar, aonde você vai precisar aconselhar. E o legal desse instrumento também é que ele dá alguns sinais de alerta nas questões. Então, conforme a pessoa ela vai pontuando várias vezes nos sinais de alerta, isso dá indicação para o psicólogo que a pessoa está apresentando alguma alteração emocional significativa, tá? Então, ao concluir a aplicação do instrumento, o psicólogo perinatal, ele fica assim, em alerta, olha, ela respondeu, né, tantas questões que indicam um estado de alerta, então há uma probabilidade alta dela estar apresentando alterações emocionais significativas. Então, facilita para o profissional, para o psicólogo, fazer o seu planejamento da psicoterapia, o planejamento do seu pré-natal psicológico ou do seu grupo com gestantes, tá? Ou até mesmo, né, um planejamento aí do que realmente precisa ser trabalhado nas sessões. Então, facilita muito, tá, esse instrumento. Para quem tiver desejo, vontade de conhecer esse instrumento, né, saber valores e etc., pode entrar em contato com o nosso e-mail, contato@materonline.com.br, tá? Por esse e-mail, então, vou repetir, contato@materonline.com.br, e também é possível pelo telefone 14 99832 6679, tá? Repetindo o telefone, 14 99832 6679. Esses são os contatos que você pode pedir mais informações sobre esse instrumento, valor e tudo mais para quem desejar. Rafa, e quais são os cuidados que o psicólogo deve tomar no planejamento de quais instrumentos ele pode ali utilizar no processo de psicodiagnóstico? Então, ele vai precisar entender o que ele quer avaliar, né? Então, ele não pode simplesmente pegar esse instrumento aqui para ver se a pessoa tem estresse, porque esse instrumento aqui, ele não dá se a pessoa tem estresse, dá se a pessoa tem alterações emocionais significativas. E aí, então, a gente vai precisar verificar o que a gente tem que pode ser avaliado de estresse. Antigamente, a gente tinha alguns instrumentos muito bacanas, né? Como o ISSL, Inventário de Sintomas de Estresse de LIP, tá? Então, o Inventário de Sintomas de Estresse de LIP, desde 2018, a SATEPSE tirou ele. E era um instrumento excelente, é um dos instrumentos que eu mais utilizava na clínica, inclusive, né? Então, hoje, o que a gente tem? Você tem que pesquisar agora o que existe para medir estresse, tá? Então, por exemplo, existe um instrumento de rastreio chamado escala de estresse percebido. A escala de estresse percebido não é privativo do psicólogo. Qualquer outro profissional pode utilizar, educador físico, fisioterapeuta, enfermeiro, etc. Todos os outros profissionais também podem utilizar a escala de estresse percebido. A escala de estresse percebido, ela cientificamente está sendo utilizada para identificar sintomas de estresse em gestantes e mulheres no pós-parto, mas ainda não no número que a gente tem do ISSL. O ISSL é muito mais, tem muito mais pesquisas que utilizaram o ISSL em gestantes e mulheres no pós-parto do que o estresse percebido. Só que como a gente está com essa falha, né, de instrumento, a SATEPS
colocou como desfavorável o ISSL, então isso faz com que sobre para a gente instrumentos menos qualificados, entre aspas, porque eu estou dizendo isso porque falta pesquisas para poder fazer essa comparação e dizer o que é padrão ouro para aplicar em gestantes, né? O que é melhor em gestantes e mulheres no pós-parto? É o ISSL ou o estresse percebido? A gente não tem essa pesquisa feita ainda, tá? Mas, de acordo com a minha experiência, o ISSL é muito melhor do que a escala de estresse percebido para ser aplicada em gestantes e mulheres no pós-parto. Mas isso é a minha crença. Eu não fiz pesquisa para isso e ninguém ainda fez, tá bom? Quando alguém fizer essa pesquisa e publicar, a gente vai poder ter uma confirmação, né, se a minha crença é verdadeira ou falsa. Então, o que a gente precisa ver? Quais são os materiais que estão sendo disponibilizados, quais aqueles que mais se adequam à minha população, tá? A população investigada. O que vai chegar mais próximo da população investigada? Então, aí eu, enquanto psicólogo, fiz 5 anos de graduação, fiz disciplina de avaliação psicológica, eu preciso ter esse mínimo de conhecimento e responsabilidade para poder verificar qual instrumento vai ser melhor eu utilizar nessas situações. Tá? A gente tinha antigamente 2 instrumentos para medir a ansiedade, né? Assim, mais utilizados. A gente tinha o IDAT, que é Inventário de Sintomas de Ansiedade Estado, e nós tínhamos também o BAI, né? Que é o Inventário de Ansiedade de Beck, porque o Beck, né, ele tem lá vários instrumentos. Então, esse de ansiedade, né, o IDAT, é o mais utilizado no planeta Terra para identificar sintomas de ansiedade em gestantes e mulheres no pós-parto. Ele não foi feito para isso, ele foi feito para identificar sintomas de ansiedade estado na população geral, homens, mulheres, idosos, estudantes, etc. Ele não foi criado para gestantes. No entanto, no planeta, todo mundo que ia investigar a ansiedade em gestantes acabava utilizando esse instrumento. Mas no Brasil, e ainda usam, tá? A maioria dos artigos publicados fora do Brasil ainda utilizam esse instrumento, o IDAT, tá? STEI. Então, ainda é utilizado esse instrumento fora do Brasil. Só que dentro do Brasil, ele não está favorável já há muitos e muitos anos. Tá? Quando eu fui fazer meu mestrado, em 2009, já não era mais favorável, pra vocês terem noção. Há quanto tempo está desfavorável no Brasil esse instrumento? Mas ele é o melhor. É o melhor para identificar a ansiedade em gestantes, mas não pode ser utilizado. Então, você que está aí na clínica ou que precisa avaliar a ansiedade dessas pessoas, está de mãos atadas nesse momento. Por quê? Porque esse instrumento não pode ser utilizado, tá? E aí, o que a gente tinha até 2018? O BAI, o Inventário de Ansiedade de Beck. E aí, o Inventário de Ansiedade de Beck, ele foca muito mais nos sintomas físicos do que nos psicológicos. O IDAT já focava mais nos psicológicos do que nos físicos. Então, o que sobrava para o psicólogo era o BAI. Mas não era o melhor, não era o mais adequado. Não era. Por quê? Eles focam muito mais no físico do que no psicológico, tá? E aí, a gente acabava perdendo essa parte do psicológico e ficava só... Mas, de qualquer forma, era esse que a gente tinha e a situação piorou. Em 2018, não pode mais aplicar o BAI também, né? Então, lá... Acho que a Rafa caiu, né? Não, voltei? Voltou. Então, assim, aí a SATEPS cortou também o BAI em 2018. Então, agora a gente não tem instrumentos de ansiedade, tá? Nem o IDAT pode ser aplicado, nem o BAI pode ser aplicado. Mas eu fiz uma pesquisa com mais de 1.000 gestantes, já fiz um instrumento para a gente. Então, o ano que vem, ou esse ano ainda, tem novidade, já foi enviado para a revista científica. Então, a gente tem um instrumento, ele chama Escala de Ansiedade Gestacional, já tem nome, já apresentei trabalhos com esse instrumento em congressos, tá? Mas para que eu possa começar, de fato, a distribuir ele, eu preciso antes
garantir que ele seja publicado, né, como artigo científico, para que ninguém roube o meu material, né? Porque fica público aí alguém, um engraçadinho, pega o material, né? Então, para que eu não seja aí, né, roubado, então eu preciso garantir. Então, falta pouco, tá, gente? É só a revista publicar agora e a gente vai finalmente ter um instrumento de rastreio para a ansiedade, um instrumento também de psicólogo perinatal, né? A gente já tem o nosso primeiro instrumento de psicólogo perinatal, que é essa triagem psicológica para aplicação em gestantes, e logo, logo, a gente vai ter o segundo, que vai ser o de ansiedade. A gente vai conseguir fazer uma triagem de ansiedade em gestantes aí. Tá certo. Bom, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui ao vivo com a gente. Rafa, gratidão por toda a sua dedicação, pela construção desse material incrível para nós psicólogos perinatais. Gratidão imensa por ter você aí presente na nossa vida e estar disponibilizando esse material. Repetindo, quem tiver interesse no material, entre em contato através do e-mail contato@materonline.com.br. Eles colocaram também aqui nos comentários, várias pessoas também te parabenizaram, Rafa. E eu queria aproveitar e convidar vocês também, para quem ainda não conhece o nosso canal no Spotify, ir lá conhecer, que lá tem vários podcasts sobre psicologia perinatal e da parentalidade, tá passando o link aqui embaixo. E vocês também podem buscar lá na plataforma por Instituto Mater Online. Então, segue a gente lá para acompanhar os nossos podcasts diários. Eu quero convidar vocês também para participar do nosso canal no Telegram, Profissionais em Ação, onde a Rafa coloca materiais importantes todos os dias. É muito importante para vocês acompanharem, tá? Rafa, muito obrigada por essa dedicação, por estar sempre contribuindo com a psicologia perinatal. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. E a Rafa, se der para você deixar uma caixinha de perguntas lá no Instagram, para o pessoal que não conseguiu colocar, que a gente não conseguiu fazer as perguntas hoje, porque teve algumas perguntas, não deu para a gente responder aqui, aí o pessoal pode colocar lá as perguntas e aí você consegue responder. Beleza, então vai ter uma caixinha de perguntas lá no nosso store, no Mater Online, só entrar lá, deixa suas perguntinhas que eu respondo. Ótimo. Então é isso, pessoal.